Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Nós vamos estar continuando a palavra de semana passada. Então, prepara teu coração. Lembra que nós estamos falando de solo, né? E solo é o quê? É o nosso coração. E eu estava ceando ali agora há pouco. E eu falei para Deus, né? O pastor Lima estava falando sobre o sangue, sobre Cristo. E eu falei para Deus ali, esse é o motivo porque eu vou subir ali naquele palco, né? Porque eu vou ali. É porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor está aqui. Então é por isso que eu estou aqui, amém, queridos? Esse é o motivo pelo qual você está aqui nessa manhã. O motivo que você está aqui é por causa de Cristo. E nós falamos sobre o reino de Deus. Semana passada, eu gostaria muito de repetir. Mas por causa do tempo, não dá para repetir aquela introdução. E hoje nós vamos estar continuando. Só relembrando que semana passada, e nosso tema é a parábola do semeador. Falamos do reino de Deus, e o nosso tema é a parábola do semeador. Só relembrando que das sementes, falamos daquela que caiu à beira do caminho, e que as aves vieram e comeram. Outra caiu entre as pedras, nasceu logo, mas o sol forte, né, não deixou que aquela plantinha prosseguisse. E hoje nós vamos estudar sobre as que caíram entre os espinhos. Lembra que eu falei que nós estamos estudando, amém? A palavra de Deus. Não estou pregando, eu estou junto com vocês estudando. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu nunca, dá até vergonha falar, né? Mas eu nunca decorei muito essas partes da semente que caiu no caminho, entre a rocha, entre os espinhos. A terra boa, todos nós sabemos, né? Mas eu estudei, eu fiquei muitos dias estudando. E eu quis muito estar compartilhando com vocês, para vocês entenderem. E a Bíblia explica a Bíblia, né? A palavra de Deus explica a sua palavra. Então, eu quero falar com você assim, que nós estamos aprendendo juntos, amém? Sobre essa parábola, ela é muito, muito profunda. Por isso que eu quis estar compartilhando ela semana passada e hoje, para a gente não correr, senão teria sido muito corrido falar sobre ela toda. Mas eu quero que você preste muita atenção nesses versículos. Mateus 13:9 fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Marcos 4:9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8:8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá até para decorar, né? Repetindo. Mas são os três evangelhos, né? Que falam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E hoje nós continuamos pedindo que você ouça, não somente com o seu ouvido físico, mas ouça com o seu coração. E que essa parábola possa penetrar no mais secreto, no mais profundo da tua alma. Vamos lá. A terceira parte hoje é a parte da semente que caiu entre os espinhos. Mateus 13:22 fala assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Presta atenção nessa palavra que Jesus fala. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aquela semente, ela germinou. Mas ela germinou entre o quê? Os espinhos. E os espinhos fizeram o quê com essa plantinha que nasceu? Sufocaram, né? A Bíblia diz que sufocou. Então, o que são os cuidados desse mundo que Jesus falou? Ele falou que os cuidados desse mundo sufocam a semente, sufocam a plantinha. Sabe o que é, meus irmãos? É a nossa preocupação do dia a dia.
Todos nós nos preocupamos muito. O meu trabalho, né? Ai, meu trabalho. Pensando de forma preocupada, o meu filho, as minhas contas, né? Como que eu vou pagar minhas contas? Será que eu vou ficar doente? Ai, será que eu vou morrer? E a faculdade? E o meu futuro? E o presente? Se nós estivéssemos numa classe aqui, eu ia pedir para vocês, nós iríamos interagir, e cada um de vocês ia falar quais são os cuidados, as preocupações que nós temos no dia a dia, não é verdade? Eu quero falar para você que não é errado pensar estas coisas. Se você não se organiza, você vai ter surpresas indesejáveis, né? Nós precisamos nos organizar. Mas se a sua vida não estiver alicerçada, lembra que a nossa base é o quê? A palavra de Deus. Não estiver alicerçada na palavra de Deus, os cuidados desse mundo vão te levar a viver uma vida estressada, não é verdade? Ao invés de você descansar em Deus, você vai viver estressado, preocupado, e os espinhos da ansiedade vão te sufocar. Você vai ficar uma pessoa ansiosa, preocupada, e não vai permitir que a palavra brote, né? Quando uma pessoa está ansiosa, estressada, ela não permite que a palavra de Deus penetre no coração dela. Mas quando essa palavra entra no teu coração, eu li 3 versículos aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quando essa palavra entra no teu coração, ela é poderosa para salvar a tua alma, amém? As tuas emoções, os teus sentimentos. 1 Pedro 5,7 fala assim, esse não vai estar aqui, que eu coloquei ontem à noite, mas você pode abrir, vamos abrir, por favor? 1 Pedro 5,7. Eu gosto muito desse versículo. Fala assim, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ali anteriormente fala os cuidados da vida. É quando nós tentamos cuidar de nós mesmos. Mas aqui fala que lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Nós nos preocupamos com as contas, sim, vem as preocupações da conta, do filho, a faculdade que eu tenho que fazer, e nós podemos listar muitas coisas, mas a Bíblia fala, lança sobre ele todas as tuas preocupações, toda a tua ansiedade, porque ele é que tem cuidado de você, amém? Aleluia. Olha o ponto 2, que também falando do espinho que Jesus falou, é a fascinação das riquezas. A Bíblia está nos dizendo que a riqueza, ela fascina. Eu fui procurar no dicionário, né, o que é fascinar, né? Todos nós sabemos, né, mas eu quis mais em detalhes. O que é fascinação? Fascinar quer dizer exercer domínio por meio de êxtase, atrai, cativa. Então, a fascinação... eu estou fascinado para ser rico, né? A fascinação da riqueza, ela te atrai, ela te deixa assim, eu quero tanto, ela te deixa ansioso, entra em êxtase, né? Está falando em êxtase. Ela cativa você. Gente, é pecado ser rico? Claro que não. A Bíblia fala que não é pecado ser rico, mas é o amor ao dinheiro que é errado. Vocês estão entendendo? É o amor ao dinheiro, é o fascínio das riquezas. Isso sim é errado. Parece que o inimigo tenta a nossa carne, né? Para nunca estar satisfeito. Eu quero um pouco mais. Eu já tenho um emprego, mas eu quero só mais outro, mas eu quero só mais outro. Eu confesso que eu já cheguei a ter 3 empregos na minha vida, né? Um à tarde, um pela manhã e um à noite. Não sei como eu sobrevivia. E muitas vezes nem é para ter tanta coisa, porque não dá, mas parece que a ganância cega, a falta de se conformar com aquilo que Deus tem dado. E a gente pensa, só mais uma casa, só mais um carro, só mais um pouco, só mais um pouco.
E a Bíblia fala que o fascínio pelas riquezas, elas sufocam a tua vida. E faz muitas pessoas entrarem em negócios ilícitos, não é verdade? Ah, mas esse negócio é ilícito, mas vai dar muito dinheiro, né? Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos tentados. Ah, é errado, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa errada. Só mais uma, né? Ah, não tem nada não. Então, o fascínio pelas riquezas quer levar até os santos para cair nessa tentação de fazer coisas ilícitas. Aquilo que não agrada a Deus. Esconder bens para não declarar imposto, né? Jesus mandou a gente pagar imposto, eu falei semana passada. Mesmo que pareça injusto, né? Puxa, eu tenho que dar 27%, né? Tudo isso, gente, falando com o meu dentista, né? Alguns anos atrás, eu tenho que dar 27% ou 26%, né? Eu queria que ele fizesse desconto. Não estou criticando o governo, tá, irmãos? Mas essa coisa de imposto sempre teve, desde Jesus. E muitas pessoas, para querer diminuir, acabam fazendo coisas ilícitas. E toda essa fascinação pela riqueza, queridos, faz com que a pessoa perca a sua paz interior. Não tem paz, não tem tempo, é uma correria, né, dia e noite. E muitos perdem até a sua família. De tanto correr para lá, de tanto correr para cá, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o marido, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o lazer, né, para tirar um dia de descanso. Porque a fascinação da riqueza está atormentando. E muitos perdem até a alma, né? Se não despertar, se não acordar, a Bíblia fala que fica sufocado e morre. É Jesus que está falando isso, gente. Vai sufocar, vai morrer. E se torna prisioneiro de sua riqueza. Nunca está satisfeito, né? Só um pouco a mais, só um pouco a mais. 1 João 2,15, 16 e 17 fala, na nova linguagem de hoje. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. Amém, queridos? Nós precisamos buscar a vontade do Senhor. O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus deseja? Eu coloquei aqui, é errado trabalhar para ter os seus bens? Mais uma vez, claro que não. Mas a Bíblia fala, eu gosto muito de Salmo 62, versículo 10b. Fala assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Olha que interessante. Vamos ler de novo? Salmo 62b. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Eu sei que essa igreja é uma igreja de pessoas prósperas, amém? Vocês são abençoados, Deus tem dado bênção, Deus tem multiplicado os teus bens, né? Se a gente fosse perguntar aqui para cada um, todo mundo tem um testemunho aqui. Como que Deus tem suprido, como que Deus tem abençoado suas coisas, seus investimentos, suas empresas. Como que você tem enriquecido. Mas a Bíblia fala, não ponha nisso o teu coração, amém, queridos? O teu coração tem que estar arraigado, agarrado no Senhor. E Ele vai abençoar os teus negócios, amém? Aleluia. Lembre-se que estamos falando de sementes que foram semeadas, mas que não se desenvolveram. Os espinhos representam as riquezas. Não perca a sua vida espiritual, não perca a sua alma. Então, a Bíblia está falando que as riquezas sufocam, porque parece que dá uma cegueira, né? Só um pouco mais de dinheiro. Eu estava ouvindo algo interessante esses dias, que o pregador ele falou assim:
Muitos precisam de 1 milhão para esquecer de Deus. Outros precisam de 10 mil reais. Por quê? Porque na hora da necessidade corre para Deus e busca. Mas ou conseguiu comprar casa própria, ou um bem que estava precisando, esquece de Deus, né? Então você avalia seu coração. Qual é a quantia que está te afastando dos propósitos de Deus? E falando que riqueza, que bênçãos vêm de Deus, eu quero dar exemplo de uma mulher. Porque, assim, na Bíblia nós temos muitas pessoas ricas, né, que amavam a Deus. Mas tem uma mulher que quase a gente nunca fala dela, talvez você nunca ouviu falar, que é a Lídia. Quem aqui nunca ouviu falar da Lídia? Levanta a mão. Não tenha vergonha não, pode levantar. Então, vou falar com você sobre a Lídia. Atos 16, 14 e 15 fala: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Esse é Paulo falando, tá, queridos? Vou ler de novo. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era uma mulher muito rica, porque naquela época vender púrpura era alguém que tinha muito dinheiro. Vendedora de púrpura, temente a Deus. Olha que lindo. Temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aqui nós vemos uma mulher de posição, uma mulher empresária, tinha muito dinheiro, ela vendia púrpura. Ela era rica, mas ela era uma mulher temente a Deus, amém, queridos? É uma mulher que se juntou. Então, mais uma vez, não é pecado ser rico, mas a fascinação pela riqueza fará com que as promessas de Deus para a sua vida fiquem sufocadas. As promessas, a palavra, lembra que a semente é a palavra, ela pode ficar sufocada se você tiver fascinação por ela. E você vai esquecer o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. De verdade, eu não sei qual é o valor que te afastaria de Deus. Ou se seria um emprego. Qual seria a fascinação do lado do dinheiro que te afastaria de Deus? Eu estava pensando nesses dias, eu sempre penso que tudo é muito passageiro. E, para a glória de Deus, nós construímos nossa casa aqui. É um testemunho muito lindo. Nós fizemos o culto de ações de graça, eu contei o testemunho. Que tudo começou com a nossa casa de Santarém, que foi um milagre de Deus abrindo portas, nos dando emprego, veio da mão de Deus mesmo. E nós construímos aqui em Boa Vista também, Deus nos supriu. E a casa que eu queria. Ela tem uma varanda na frente, tem uma varandinha do lado, tem varanda atrás. E eu amo minha casa, ela é linda. Uma cozinha desse tamanho, mas ela é linda. Então foi bênção de Deus. E foi o Senhor que nos deu. E eu estava na cozinha conversando com a minha mãe, acho que antes de ontem limpando, né? Tem uma cerâmica, acho que é cerâmica azuleja, não sei qual é o nome, na cozinha. E qualquer sujo aparece, eu estava limpando. E eu falei para minha mãe assim: gente, um dia essa casa vai ser de outra pessoa. Nós vamos viver muito, né, Lima? Vamos ver até os 100 anos, né? Mas o que vai acontecer daqui, quando nós morrermos, eu e o Lima, o que vai acontecer com aquela casa? A Amanda, a Cristina e o Judá vão vender rapidinho e vão repartir o dinheiro entre eles, né? Eu até pensei assim, a pessoa que vai ser o dono já deve existir, né? Está em algum lugar, porque os meninos vão vender para repartir o dinheiro. Então é isso, tudo é muito passageiro, os nossos bens. Por isso que a Bíblia fala, não ponha, que nós lemos em Salmo 62, o Senhor está te dando riqueza, não ponha o seu coração nisso. Porque é tudo passageiro, vai passar. Nós vamos morrer e vai ficar. O pastor Sabá
Eu sempre falava, né? Você quer saber onde vão estar os seus bens no futuro? Vá lá no lixão e dê uma olhada. Lá tem geladeira, fogão, máquina de lavar. Então, porque é tudo muito rápido, tudo passa rápido. Tudo que nós temos, nós estamos ajuntando e vai passar para outros. Outra vez Deus manda a gente para ser pastor em outro lugar, a gente já vai vender a casa, né? Então nada fica para sempre, né? Nada é para sempre. Mas a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, amém? Aleluia. Nada contra a riqueza, tá, irmãos? Mas que essa riqueza seja para honrar o Senhor com seus bens, amém? Seja para você ser uma pessoa humilde perante Deus e falar: tudo isso que eu tenho veio da mão de Deus. O errado é você tirar Deus da sua história. O errado é não buscar Deus em primeiro lugar. Não ter Deus em primeiro lugar como o Senhor da sua vida, e sim as riquezas, e sim o dinheiro, e sim o corre-corre para adquirir essa tão desejada riqueza. Então é isso, se refere às sementes que caíram entre os espinhos. Opa, chegamos na melhor parte, finalmente. Mateus 13, que é o quarto ponto agora, a quarta semente, quarto tipo de semente. Mateus 13, 23 fala assim: mas a que foi semeada em boa terra, aleluia, este é o que ouve a palavra e a entende. Outra tradução fala: e a compreende, e dá fruto, aleluia. E produz a 100, e produz a 60, e produz a 30 por 1. Esse mesmo versículo é falado em Lucas 8,15, fala assim: mas o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto. Olha só que lindo. Ouvindo a palavra com o coração reto e bom, retém e dão fruto com perseverança. Olha que lindo, gente. Mas aqui caiu em boa terra. Lembra que é ouvir, né? E aqui está dizendo, ouvindo a palavra com o coração. E não é com qualquer coração, é com o coração reto e bom. O que é que ele faz? Ele retém. Daqui a pouco a gente vai pegar pontinho por pontinho disso. Retém e dão fruto com perseverança. E lembre-se de novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu peguei e transformei isso em verbos, né? Eu fiquei pensando, olha gente, vou pegar esses verbos aqui. E o primeiro verbo é ouvir. Nós precisamos ouvir, queridos, aquilo que eu falei semana passada aqui. Nós precisamos ouvir com o coração reto e com o coração bom. Eu frisei muito Tiago 1:21, também semana passada, que a Bíblia fala que nós temos que receber, acolher a palavra. Como que eu falei que nós recebemos a palavra? Quem lembra da palavra? Parabéns, humildemente. É com coração humilde. Tem tradução que fala mansamente. Ouvir a palavra com coração reto, com coração bom. Um coração humilde. Quem não é humilde não ouve a palavra. A pessoa fala, não é para mim. Se meu vizinho tivesse vindo. Se o meu papai tivesse aqui para ouvir. Se... E não pensa que a palavra é para si, mas essa palavra é para nós, e nós temos que ouvi-la com coração reto e bom, um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É aquele coração aberto que recebe o ensino. Acolhei a palavra humildemente. Porque quando se ouve com coração humilde, com certeza, vamos lá para outro verbo, né, que está ali no texto. Eu coloquei o verbo entender, compreender, para podermos compreender o amor de Deus. Quando você tem um coração aberto, aquilo que você não entendia da Bíblia, você vai falar, Deus, eu quero entender, eu quero compreender, fala comigo.
E com o coração ensinável você vai começar a compreender as verdades da palavra de Deus. Lemos lá em cima, retém, eles retêm. Eu coloquei reter. Reter quer dizer não deixa escapar, segura. Se agarra, se apega. Você tem que pegar a palavra e reter ela aqui no teu coração. Eu não largo essa palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. E você vai estar agarradinho com Deus. Nada, nem ninguém vai poder roubar essa palavra do meu coração. Nada, nem ninguém vai fazer eu desviar, eu voltar atrás. Eu retenho, eu vou reter essa palavra. Eu vou segurar, eu vou agarrar ela no mais escondido do meu coração. Aleluia. E também fala sobre receber. Receberam, né? O versículo fala, receberam. Receber quer dizer crer, né? Receber é o mesmo que crer. Você crê na palavra de Deus. Você recebe essa palavra. Nós precisamos receber a palavra de Deus nos nossos corações. Nós precisamos acolher. Se tem alguém aqui que ainda não decidiu de receber a palavra, é receber o Senhor Deus Todo-Poderoso. É receber Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Aquele Jesus que nós celebramos ainda há pouco a Santa Ceia, aquele que vive, que reina. Aleluia. E olha a quinta coisa, o quinto verbo aqui é frutificar. Fala, e frutificou, né? Quem permanece em mim, João 15, 5, fala assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Vai frutificar em toda boa obra. Tem uma oração em Efésios que eu faço constantemente, que fala assim: frutificando em toda boa obra. Eu falo, Senhor, me ajude a frutificar em toda boa obra, para poder produzir frutos, né? Sabe, irmãos, uma coisa interessante sobre a produção de frutos aqui. Essa semente vai brotar, vai crescer, vai dar frutos. Mas umas vão dar 30, umas a 60 e outras a 100. Olha que interessante. Nem todos nós frutificamos do mesmo jeito. Amém? Todos nós somos frutíferos. O Senhor nos chamou para frutificar. Mas uns frutificam um tanto, outros frutificam outro. E é muito lindo que Jesus deixou isso. Vemos Deus enfatizando isso, né? Falando que uns vão frutificar na sua medida, mas o segredo é que todos vão frutificar. Amém? Todos nós é para frutificarmos. Essa palavra tem tocado o meu coração. Tenho falado, Senhor, me ajude a ser frutífera. Senhor, me ajude a ser evangelista. Senhor, sabe, eu quero que você sinta a mesma necessidade, irmãos. Eu tenho sentido, eu tenho falado isso para Deus. Ouça essa palavra com seu coração, amém? E deseje trazer outras pessoas. Nós estamos construindo um templo que vai caber ali milhares de pessoas. E nós vamos ser as pessoas que vamos levar pessoas ali, amém? Claro, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, que toca. Mas nós vamos fazer a nossa parte, né? Deus nos chamou para isso. Quando a semente encontra um solo bom, um solo receptível, ela vai germinar e frutificar. E eu quero falar que agora, além de solo, eu quero falar para ti, você agora não é mais só solo. Você agora se torna o quê? Um semeador. Amém? Você agora se torna um semeador. Esse é o motivo de estarmos aqui na terra, para que nós sejamos semeadores da palavra de Deus. Desculpa. Como? Como que nós vamos ser semeadores? Contando aos outros que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquilo que nós fizemos ainda há pouco, tomamos a ceia, para glorificar o sacrifício de Cristo na cruz pela Miriam, para perdoar os pecados da Miriam, para limpar a Miriam, para santificar a Miriam, e isso para você também. E nós fomos santificados, e nós vamos agora espalhar essas sementes, amém?
a semente do Evangelho, a semente de Cristo, a semente de libertação. E o que você vai dizer? Falar que Cristo te salvou, falar que Cristo te libertou, falar que o Senhor Jesus quer trazer vida com abundância. Quantos, queridos, estão cambaleando, né, sem conhecer Jesus? Nós temos torre, quem não estiver nenhuma na torre, nós temos torre de domingo a domingo, 24 horas por dia, com exceção de domingo, que tem algumas horas que nós não temos. E se alguém quiser fazer parte da torre de domingo, eu que lidero, eu estou precisando de gente. Ou qualquer dia, não precisa ser só no domingo, me procura. Eu vou estar bem aqui na frente, se você quiser entrar na torre de oração. Todos são convidados. Mas eu estava na torre hoje, que é de 12:30 a 1h. Eu fiquei orando. Aí terminou meu horário, eu ainda fiquei lá falando com Deus e pensando, comecei a orar por aquelas pessoas que estão nas drogas, né? Eu fiquei pensando aquelas pessoas vivendo na rua, com os olhos cegos, sem conhecerem a Deus, e pedi por outros tipos de pessoas que não conhecem a Deus, mas por esse tipo também, de pessoas que estão nas drogas, com os olhos fechados. E eu falei, Senhor, né? Coloquei depois, quem se importa, né? Quem se importa? Jesus se importa, amém? Ao ponto de ter dado Jesus Cristo para morrer na cruz por aquela pessoa. E essa pessoa precisa ouvir isso. Nós precisamos chegar lá e falar, Jesus te ama. Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar vida, Jesus quer te tirar dessa história. Muitos estão nas religiões também, né? São religiosos, estão adorando ídolos, né? Estão na idolatria. E por quê? Porque não conhece o Deus verdadeiro. Não conhece o Deus que não é um ídolo, né? Que não é uma massa, que não é um ferro, né? A Bíblia fala que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas eles precisam também conhecer o Deus verdadeiro, amém? O Deus vivo, o Deus real. O Deus que você pode falar com Ele, que você pode ter intimidade. Salmo 126. Vamos ler, o versículo 5 e 6 fala assim: os que semeiam com lágrimas, com cântico de júbilo cegarão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, com cânticos de júbilo, eles vão cegar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Outra tradução fala os seus molhos. Então, sabe, queridos, nós somos semeadores agora, amém? A palavra já entrou, já achou um lugar no nosso coração. Nós somos o solo, a palavra agora está frutificando. Nos é a 100, em outros 30, 60. Mas a palavra está fluindo. E agora nós somos semeadores. E o versículo 6 fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia? Nem sempre semear é fácil. Muitas vezes você é desacreditado, pessoas zombam de você, pessoas te criticam. Às vezes os próprios da tua casa não aceitam o Senhor Jesus. E você chora, você clama, você ora, né? Quantas lágrimas você já tem derramado pelos seus parentes, aqueles que estão vivendo nas drogas ou em situações afastadas do Senhor. Mas olha a promessa: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cântico, voltará com júbilo, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos. Está aqui, Senhor, é 30, está aqui é 10, está aqui foram 5, né? E nós vamos frutificar, amém, queridos? A Bíblia fala: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Não deixe a palavra de Deus escapar. Tudo aquilo que nós temos falado hoje possa cair no teu coração e ficar plantado no mais secreto, no mais escondido, e possa frutificar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus nesse momento.